capítulo final, ou a parte final do capítulo 24, nós temos duas parábolas, e no capítulo de número 25, vimos a primeira das parábolas do capítulo 25. E aí, nós temos a última das parábolas proferidas por Jesus, registradas aqui em Mateus, em relação à sua volta. É sobre isso que Jesus estava tratando quando a gente se lembra dos sinais que apontavam para isso, como também a gente pode ver em relação a alguns detalhes das parábolas, e como nós podemos ver também, agora nessa última parábola, que é a parábola dos talentos. Começa no versículo 14 e se encerra no versículo de número 30. Veja que o versículo 14 começa dizendo: pois será como um homem. Será o quê? Aquilo que ele estava falando no capítulo inicial aqui, no início do capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante à parábola que ele contou, que das 10 virgens, e a mesma coisa é o que acontece na parábola dos talentos, de maneira que a gente poderia começar o versículo 14 dizendo: então o reino dos céus será semelhante a um homem que, ausentando-se do país, e aí segue o texto. Então é só para os irmãos entenderem a relação das coisas. E eu falei na semana passada que esse reino dos céus que aparece no versículo 1 do capítulo 25, de maneira específica, qual o assunto que Jesus estava tratando sobre o reino dos céus? Sobre a sua volta. Olhando para as parábolas anteriores e também olhando para as demais coisas que estão aqui adiante de nós. Então, lendo o versículo 14 até o 30, eu vou ler aqui um pouquinho mais rápido, o texto é um pouco extenso, eu sei que também os irmãos conhecem, e o objetivo é a gente fazer um resumo aqui do que Jesus está falando sobre essa parábola, entender o significado dela e aplicar à nossa vida. Então, estou no capítulo errado. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger
de dentes. Não é muito difícil da gente ter uma visão resumida do que é essa história que Jesus está narrando, para ilustrar as verdades pelas quais, de certo modo, nós vamos aqui entender, para, obviamente, aplicar a nossa vida como crentes, que talvez estejam ilustrados nessa parábola aqui. E o que a gente pode resumir dessa parábola é que há um homem, dono de escravos, dono de várias propriedades e, consequentemente, alguém que tinha recursos financeiros, tinha dinheiro. Através daquilo que ele possuía, isso dava a ele alguns recursos, né, retorno financeiro. E a gente pode entender isso justamente pelo que se segue. A questão é que esse senhor, esse homem, tendo a sua propriedade, tendo seus escravos, precisa se ausentar. E antes que ele se ausentasse, ele então reúne 3 dos seus servos, 3 dos seus escravos, e confia a eles parte do seu dinheiro, parte do seu recurso, parte dos seus bens, que aqui é descrito como talentos. No nosso português, talento se refere a outra coisa, a capacidade e a habilidade para realizar algo, certo? E também a gente tem aqui no nosso país um chocolate que chama talento, né? Mas enfim, talento aqui era o nome de uma moeda que existia naquele tempo. E é importante a gente fazer aqui uma observação da quantidade que valia isto aqui, que foi confiado a cada um desses escravos ou servos. Então vamos nos lembrar que são 3. O primeiro deles recebe quantos? 5 talentos. O segundo deles recebe 2. E o último deles, apenas 1. A gente pode pensar assim, nossa, que tristeza, né? Um recebe 5, eu só recebi 1. A gente pode se sentir até mal, né? Se sentir menosprezado, subestimado, etc. Mas um talento não era pouca coisa. Para os irmãos terem ideia, um talento equivalia a 6.000 denários. Então vamos pensar, só para os irmãos entenderem aqui, a ideia não é proporcional, obviamente. Mas nós temos, qual é a nossa maior nota? R$200. Eu mesmo nunca tive uma dessa. Nem sei se ela existe ainda, né? Existe? Então a nossa maior nota é R$200. Ou nós teríamos aqui o nome de uma moeda no nosso país chamada de real, que vale mais do que o nome de uma outra moeda que chama centavos. 1 centavo é menor do que R$1, certo? Para que a gente tenha R$1, a gente precisa de quantos centavos? Boa, Túlio. Matemática afiada. Exatamente. Mas a ilustração aqui é só para a gente entender essa diferença de valor entre talento e denário. Então, 1 talento equivalia a quantos denários? 6.000 denários. 1 denário era uma moeda de prata e 1 denário equivalia ao salário de um trabalhador por 1 dia. Então, para que um trabalhador conseguisse ter 1 talento, ele precisava trabalhar quantos dias, Túlio? Não acompanhou o raciocínio, né? Olha só, 1 denário é o salário por 1 dia. 1 talento equivale a 6.000 denários. Então, precisava trabalhar 6.000 dias para conseguir 1 denário. Sabe quanto mais ou menos equivale 6.000 dias de trabalho?
equivalia a 16 anos e meio. Naquela época, naqueles dias, um trabalhador precisaria trabalhar quase 17 anos para conseguir um talento. Nos nossos dias, para alguns aqui, talvez para a maioria não, isso pode ser ilustrado em relação ao Bitcoin. Mas a gente não vai entrar no método da questão aqui. É só para aguçar aí quem sabe, quem já ouviu sobre Bitcoin. Quanto está valendo um Bitcoin, Hugo? Você que deve ter uns 100. Quem dera, né? Hã? Você sabe, Túlio? 1.000? Pois é, muito dinheiro. Olha a discrepância. Mas enfim, a gente não vai confundir a cabeça dos irmãos, a gente nem precisa entrar nisso. Só algo que veio à minha mente. Então, olha só, acompanhe. Aquele servo escravo que recebeu um talento, ele poderia se sentir assim, mas só um talento? Mas não era pouca coisa. E aí, deixa eu adiantar uma coisa aqui, porque eu não lembrei, eu não notei isso, e veio na minha mente que agora eu estou com medo de esquecer. Porque eu estou no resumo ainda, para a gente tentar entender as ideias aqui, para aplicar, mas eu preciso adiantar isso, porque senão depois eu esqueço. Mas olha que interessante, um talento não poderia ser desprezado, porque qualquer quantidade tem potencial, tem importância e significado. Ainda que seja, em outras palavras aqui, do que a gente vai ver lá na frente, ainda que Deus confie a nós apenas uma única coisa para fazer, dentre milhares que existem, uma coisa não é para ser desprezada, porque ela tem potencial e tem importância, tá bom? Precisava adiantar isso aqui para depois não esquecer, tá? Mas eu acho que por dizer, imagino que lá, depois no final, eu possa lembrar disso para a gente aplicar e os irmãos entenderem melhor a questão, porque a gente está no resumo ainda. Então nós paramos naquele servo que recebeu apenas um talento que equivalia a 16 anos e meio de trabalho, que ele precisava trabalhar para adquirir aquilo. Agora vamos pensar no servo que recebeu 2 talentos, é só a gente dobrar, 16,5 vezes 2, 33 anos, aquele servo precisava trabalhar para conseguir só 2 talentos. E agora, quem é bom de matemática, aquele que recebeu 5 talentos precisava trabalhar quantos anos? O que recebeu 2 foi 33. 33 ao quadrado, ou ao dobro, vai dar 66. Então, está por aí. 5 talentos equivaleria, ou equivalia, a 82 anos e meio de trabalho. 5 talentos. É uma vida. Juntar dinheiro a vida inteira para conseguir 5 talentos. E aí, então, nós temos esse senhor, esse homem, que precisa se ausentar, ele confia seus talentos, parte dos seus talentos, parte dos seus bens, para que aqueles servos pudessem administrar o seu dinheiro. E aí, a gente conhece e sabe que 2 desses servos administram o dinheiro. Eles, então, usam daquilo para que o seu senhor pudesse ter as suas posses aumentadas. Na verdade, multiplicadas. Na verdade, dobradas. Porque o que ganhou 5, ganhou mais 5. Então, imagina, são 164 anos de trabalho. Só com aquele que recebeu 5 talentos e ganhou mais 5 talentos. E aí o outro servo, que ganhou 2, também fez a mesma coisa, dobrou a quantidade de dinheiro que havia recebido do seu senhor, então, contribuindo para que o seu senhor aumentasse as suas posses. Agora a gente tem aquele que recebeu apenas um, ele, pelo contrário,
não multiplica. Ele poderia ter conseguido mais um, dando um resultado de 2, mas ele simplesmente não faz absolutamente nada. Ele enterra, deixa guardado e não utiliza. E o final da história, Jesus vai dizer que o Senhor retorna depois de muito tempo. O Senhor retorna, e quando ele retorna, ele precisa que os seus servos prestem conta do que eles haviam feito. O que recebera 5, entregou 5, o Senhor então o parabeniza por isso, e a mesma coisa em relação ao segundo, porém, ao que recebera 1, ele o chama de servo mau e preguiçoso, aqui numa outra versão, lá no versículo 26, e no versículo 30 o chama também de inútil, e tira dele aquilo que havia sido confiado. Então, uma explicação aqui sobre o que significa talentos, um breve resumo, para a gente entender o que Jesus queria dizer com estas coisas todas relacionadas ao assunto que ele estava mencionando desde o capítulo 24, que é sobre a sua volta, sobre os fins dos tempos. Como será os fins dos tempos, ou como nós devemos entender que deve ser a nossa vida nesse mundo, do qual um dia vai acabar porque Jesus vai voltar. Sabe, irmãos, nós temos principalmente, ou de maneira mais especial nessa parábola, aquilo que muitas pessoas estão buscando, sem saber que estão erradas, e na verdade, não se sentindo preenchidas, porque estão buscando coisas que não são o objetivo da vida, e por isso estão frustradas. Porque aqui Jesus está dizendo, dentre vários propósitos, de maneira indireta, um dos propósitos do ser humano existir sobre a face da terra. E o que Jesus ensina sobre esse propósito? Veja que o que Jesus está dizendo se refere de fato à sua volta, porque a parábola começa dizendo que aquele Senhor iria se ausentar, certo? Lá no versículo de número 14, diz isso. Será como um homem que, ausentando-se do seu país. E depois, no versículo 15, dizendo que de fato foi isso que aconteceu. Partiu. E tendo partido, depois de muito tempo, lá no versículo 19, depois de muito tempo, ele retorna. Então, isto aqui está ilustrando aquilo que nós estamos vivendo hoje, que começou quando Jesus ressuscitou, ficou 40 dias entre nós, e depois desses 40 dias se ausentou, ele foi para os céus, e há muito tempo ele demora, porque 2000 anos, quase 2030 anos, ou quase 2025 anos, se passaram, e Jesus ainda não voltou. E aí, nesse ato entre a ascensão, a subida de Jesus, a ausência dele desse mundo, até a sua volta, Jesus vai dizer sim, através dessa parábola, aqui eu vou dizer como é que o homem, o ser humano, precisa entender o que é a vida e como ele deve viver. Talvez a gente precise se perguntar, mesmo como crentes, será que a gente está entendendo como é a vida e como a gente deve viver a nossa vida nesse mundo? Para que eu nasci? Para que eu existo? Qual é o propósito da minha vida? Jesus está explicando isso. Continuando então. O texto diz que, eu estou numa outra versão aqui, no tablet, então se tiver alguma diferença, é por isso, tá? O
O texto diz no versículo 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Olha que interessante, o que a gente precisa entender sobre esses servos? É que esses servos não se referem apenas aos crentes. Por que não? Porque eram 3, certo? 2 foram chamados de servos bons e fiéis. Servo bom, fiel, versículo 21 e versículo 23. E esses, por terem sido servos bons e fiéis, foram aqueles que o Senhor, que no caso aqui é Jesus, que se ausentou e ainda um dia vai voltar, disse assim, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Venha participar da alegria do seu Senhor se refere à alegria que nós vamos experimentar quando Jesus voltar e a gente for com Ele para a eternidade, certo? É sobre isso. Mas, por que esses servos não se referem apenas aos crentes? Porque é o crente que é bom e fiel, entende o propósito de vida, vive o propósito de vida e é parabenizado, é louvado por Jesus Cristo e ele vai entrar na glória. Por que esses servos se referem aos descrentes também? E é por isso que eu estou dizendo que esse texto apresenta para nós o propósito da vida de todo ser humano ser criado e existir. Porque ele se refere aos descrentes. Quem é o descrente aqui? É o terceiro servo, que recebeu um e foi chamado de infiel, imprudente, preguiçoso, que foi chamado de servo mau e servo inútil. Lá no final do texto, no versículo 30, a maneira como Jesus ordena o que aconteceria, o que deveria acontecer com esse servo, não é uma linguagem estranha para nós que lemos a Bíblia. Está aqui, lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isso se refere ao quê? Inferno. Em contrapartida, aqueles que são servos bons e fiéis, glória e eternidade. Inferno, eternidade. Inferno, céu. Entendendo que servos se referem ao homem, a todo homem, então, irmãos, uma primeira consideração que a gente tem que fazer sobre esse texto é que ele fala e se aplica a todo ser humano, a todo ser vivente. Todo ser humano existe e foi criado por Deus para servir a Deus. Foram criados para servir a Ele. Essa é a primeira consideração. Mas seguindo aqui, ainda no versículo de número 14. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Segunda consideração é que esses bens, então, pertencem a Deus. Nós somos criados com o propósito de servir a Deus nesse mundo, esse é o propósito. Fomos colocados em um mundo que pertence a Deus e que foi criado por Deus, aonde tudo na nossa vida nós só temos e desfrutamos não porque nós somos proprietários daquilo, porque nós alcançamos por nós mesmos, porque pertence a nós, porque a gente conseguiu de maneira independente. Não. Tudo que existe pertence a Deus, porque Ele criou. Portanto, Ele é o dono e Ele confia isso aos seres humanos. Todos que existem, Deus confiou a eles certas responsabilidades e obrigações só pelo fato de viverem nesse lugar que Deus criou. Não é para viver por viver. Não é para viver e não fazer nada.
É a mesma coisa que a gente tem que entender em relação ao nosso trabalho. Nós que trabalhamos, no nosso trabalho, a gente está ali e vai ali para não fazer nada? Não, tem algo para ser feito. E o trabalho não é seu, é de alguém, na maioria dos casos. A segunda consideração, então, é que é de Deus, pertence a Ele, e é Ele quem dá. E eu já adiantei uma outra consideração, é que o confiar esses bens é Deus, aqui no caso Cristo, dando a nós responsabilidades, para que nós cumpramos com essas responsabilidades, das quais Deus colocou nas nossas mãos, para que a gente cumpra elas, e dessa forma, ao cumprir, possamos servir a Deus, indireta ou indiretamente. Um exemplo disso é que uma das responsabilidades, aqui é só um exemplo, não necessariamente é apenas nesse aspecto e nessa área, mas uma das responsabilidades é que Deus nos criou para habitar nesse mundo, para poder cuidar desse mundo, certo? Isso está lá em Gênesis, que quando Deus cria Adão, Ele põe no meio do jardim para fazer o quê? Cuidar, guardar, cultivar, certo? Primeiro jardineiro, primeira profissão que existiu foi ser jardineiro, vamos assim dizer. Porém, irmãos, a pergunta que eu faço é: o ser humano tem entendido isso? É uma primeira pergunta. Uma segunda é: se tem, ele tem cumprido com as suas responsabilidades? Eu acho que isso já responde muita coisa. Mas a parábola ensina para nós qual é o propósito de vida do ser humano. Um propósito geral: servir a Deus. Deus dá, confia responsabilidades, e nós temos que cumprir com essas responsabilidades. Porque estamos no lugar que não é nosso, não pertence a nós, é Deus que é dono. Agora, é lógico que tem um sentido mais específico, né? Porque a especificidade aqui é em relação a Jesus ter se ausentado e retornar. Mas a gente vai entendendo isso um pouquinho mais adiante, aplicando isso depois também para nós. Versículo 15. Aqui diz que Deus, Cristo, é aquele que confia talentos diferentes para pessoas diferentes. Então, uma outra consideração que a gente precisa fazer é que haverão diferenças. As pessoas são diferentes. É tanto que, complementando isso, o texto fala que deu 5 a um, deu 2 a outro, deu 1 a outro, de acordo com a capacidade de cada um deles. Porque é assim, ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você. Por mais que a gente tenha filhos criados, gêmeos, com a mesma educação, eles serão totalmente diferentes. Isso a gente sempre tem conversado, né, Tânia? Túlio totalmente diferente do João Paulo. E você que tem os seus irmãos aí, totalmente diferente. Eu sou gêmeo, minha irmã é totalmente diferente de mim. Eu sempre falo que uma das diferenças que a gente tem é que ela é feia e eu sou bonito. Meus irmãos, a realidade é que há diferenças, porque as diferenças são naturais. De maneira que cada um tem a sua própria capacidade. Isso não torna alguém melhor ou pior do que o outro. As diferenças existem. As responsabilidades são diferentes.
Um tem uma responsabilidade X, o outro tem a responsabilidade Y ao quadrado, mas diferentes. O fato é que todo ser humano tem uma responsabilidade diante de Deus, que é cumprir o propósito de Deus, que é servir a Deus aonde Ele está, no que Ele faz, na capacidade que Ele tem, na habilidade que Ele tem, no trabalho que Ele tem, na função que Ele tem, e por aí vai. Na cidade onde Ele está, no bairro onde Ele está, com os vizinhos que Ele tem, etc, etc, etc. O texto termina no versículo 15 e diz: então partiu. Versículo 16. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Aí nós temos algo aqui para considerar. Isso aqui não necessariamente é o mais importante da parábola, mas não deixa de ser algo pertinente para a gente ponderar. É que diz que esses 2 servos que receberam dinheiro do seu senhor, então saíram imediatamente. E essa é uma ideia que a gente tem que ter em relação ao cumprir do propósito como seres humanos que existem e foram criados para viver nesse mundo. Deus nos deu responsabilidades, das quais são diferentes uns dos outros, porque temos capacidades diferentes uns dos outros, onde nós temos que cumprir com essas responsabilidades, não é para deixar para amanhã, para depois, já é agora, é imediato. E cumprir com essas responsabilidades, fazendo o quê? A ideia aqui é com que Cristo, com que Deus tenha, as coisas nessa vida possam melhorar, multiplicar, se tornar melhores, seja onde for que a pessoa esteja. Quando a gente vê esses 2 servos que multiplicaram, e aqui dobraram, né, a porcentagem que foi em 100%, não é a quantidade de coisas que tem, mas é a proporção que é multiplicar, que é 100%. Não importa se é 1, se é meio. Quem recebeu meio tem que multiplicar e tem que dar 1. Não importa, então, a comparação de quem tem mais para quem tem menos. O princípio é usar aquilo para que Deus, então, tenha aumentado, vamos colocar aqui entre aspas, aumentado as suas posses. Para que as coisas possam abundar naquilo que pertence a Deus, que é essa terra, que é o mundo, a criação, a natureza, a comida, etc. e etc. E aí o versículo 18, nós temos o servo que recebeu 1, mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro ao seu senhor. Se esse servo tivesse pego aquele 1 talento e conseguido mais 1 talento, resultando em 2, o fim da história seria o mesmo. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Por que isso foi um problema? Não foi porque ele recebeu 1. Foi porque ele não cumpriu com o propósito que Deus deu a ele de vida, que é servir a Deus com aquilo que Deus confiou de responsabilidade, que no caso poderia ser ele como carpinteiro. 1 talento simbolizaria ser carpinteiro. 2 talentos simbolizaria ser um coletor de impostos. Enfim,
a responsabilidade aqui não importa. É aquilo que Deus confiou ser cumprido como demonstração de servir a Deus naquilo que recebeu. Vocês estão entendendo aqui a ideia? Seguindo então o versículo 10. Depois de muito tempo, e a gente já salientou essa questão aqui, esse detalhe, veja que depois de muito tempo se refere dentro do contexto que nós estamos avaliando, quando então Jesus voltar. Nós estamos vivendo esse período onde Jesus veio, partiu e ainda não voltou. Então, enquanto ele não volta, qual que é o seu propósito de vida? Tendo recebido certas responsabilidades de Deus, na sua particularidade, na sua individualidade, na sua própria capacidade, que não é a mesma do outro, você então usar isso para a glória de Deus, para servir a Deus. Usar. A ideia é usar. Porque quando ele voltar, aí nós temos uma outra consideração. Haverá ajustes de conta. O que isso aqui significa? Quando Jesus voltar, só o crente que vai prestar conta diante de Deus? Não. Crente e descrente. E aí Pedro, é um texto que nós já lemos aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, se não me engano. Pedro falou lá para aqueles crentes que eles deveriam se portar com temor, sabendo que Deus é aquele que julgaria as obras de cada um. É de saber que a nossa vida tem propósito. Deus nos fez existir para servi-lo aqui. E se a gente não estiver servindo a Ele, quando Ele voltar, a gente vai prestar conta disso. Ou seja, quem quer que seja. Haverá ajustes de contas. Cristo vai voltar e quando voltar, Ele julgará as obras de cada um. Versículo 20. Aproximando-se o que tinha 5 talentos, entregou, tal. Aí vai dizer, servo bom e fiel. Nós já falamos aqui a ideia do porquê que esse servo é considerado bom e fiel. Porque que quando Jesus voltar, se a gente tiver usado o que Ele nos deu, nos confiou, sendo responsáveis, Ele também dirá para nós, servo bom e fiel. Porque a ideia é usar o que Cristo nos deu para contribuir para que as suas posses aumentam ainda mais. Então a gente está falando no sentido geral, mas é óbvio que no sentido mais específico se refere também a coisas espirituais. A ideia aqui de responsabilidade não é só apenas no aspecto da criacional, da criação, de trabalho, da natureza, de fazer a ação social, mas é espiritual também, principalmente espiritual, de alcançar vidas, fazer com que o reino de Deus cresça por terem mais pessoas se convertendo e fazendo parte desse reino. Então, irmãos, chegando aqui ao final, porque o outro servo é a mesma coisa que vai ser dita do que ganhou os 5 talentos. No versículo 26, para a gente encerrar, o texto fala, mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento, deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Se nós entendermos que o nosso propósito de vida é servir a Deus, cumprindo com as responsabilidades que Ele nos deu, seja nessa esfera física, seja na esfera espiritual,
quando Jesus voltar, e Ele vai pedir para que a gente possa prestar contas, Ele vai dizer: servo bom e fiel, você foi responsável, você usou daquilo que eu confiei a você, você fez com que o meu reino prosperasse, você fez com que ele crescesse. Entra no gozo do teu Senhor. É lógico, meus irmãos, que isso aqui não se refere a obras, tá? Obra como condição para ser salvo. Mas é a ideia de que uma coisa está relacionada à outra. Se eu sou salvo, se eu creio em Cristo, quem é o Senhor da minha vida? Eu ou Cristo? Cristo. Se Ele é Senhor sobre a minha vida e eu quero servi-lo, eu vou cumprir com o meu propósito. Está entendendo a relação? Mas não é condição, é porque é reflexo. A mesma coisa que a gente viu lá naquele texto em João capítulo 15. É automático, é natural que quem está na videira vai dar fruto. Não tem como alguém estar na videira e não dar fruto. É impossível. Porque só dá fruto quem crê em Cristo e entende que a vida dele é para servir a Cristo. Ser responsável nesse mundo, no trabalho, em casa, na igreja, com os dons, os talentos, pregando a palavra de Deus, sendo instrumento de Deus para pessoas serem convertidas, etc, etc. Agora, quem está aí vivendo, achando que a vida é só fenamilho? Gustavo Lima. Quem está aí buscando só dinheiro? Quem está aí só se preocupando consigo mesmo? Esse é o tipo de pessoa que não entendeu qual que é o propósito de vida. Esse é o tipo de pessoa que não está servindo a Cristo. E quem não serve a Cristo, quais são as palavras do próprio Jesus? Servo inútil. Não serve para nada. Porque Deus não criou ninguém para não servir para nada. A gente não fala que tudo tem propósito? Até o ímpio tem propósito. O ímpio, como ser humano, tem propósito de servir a Deus. Mas ele não quer servir a Deus. Ele não quer cumprir com o seu propósito. Ele não faz nada. Ele não tem disposição em servir. Não serve a Cristo e nem ao seu reino. Então, quem não tem Jesus como seu Senhor para servi-lo, qual é o resultado? É inferno. Não tem outro. Não contribui em nada, porque Cristo não é Senhor. E quem não tem Cristo como Senhor, está condenado, inferno. Nesse sentido, irmãos, entendendo isso aqui, dá para a gente aplicar algumas coisas e refletir, pensar. Primeiro, Jesus é o seu Senhor. Você um dia, internamente e externamente, assumiu um compromisso de servir a Cristo? Se é, louvado seja Deus por isso. Você entendeu e em Cristo você pode cumprir com o propósito de vida que Deus te criou. Não é o propósito de vida que o mundo está encharcando as redes sociais, as mídias, para que a gente busque. E perceba que sem perceber, a gente se deixa levar, achando que o propósito de vida é o mesmo que as pessoas lá fora estão buscando, e elas não se saciam, elas se frustram, porque a pior coisa que tem é querer entender o propósito de vida, buscar certas coisas que não é aquilo pelo qual você fez, ou foi criado para ser. É frustrante, é crise. Então, servindo a Cristo, ou tendo nos comprometido com Cristo, de servir a Cristo, de viver para Cristo, meus irmãos, a gente precisa pensar e refletir. Será que eu não estou precisando ajustar
o meu coração, a minha vida, porque eu me perdi e eu estou fazendo da minha vida ou fazendo outras coisas na minha vida como propósito de vida, que não é aquele pelo qual você foi criado para ser. Que a gente possa entender que é para servir a Cristo, que é para usar aquilo que Ele nos deu, as responsabilidades que Ele nos confiou dentro da nossa particularidade, dentro da nossa própria capacidade. Isso, irmãos, vai refletir no mundo lá fora, no seu trabalho, com a habilidade que Deus te deu. Isso vai refletir dentro da sua casa, vai refletir lá com seus vizinhos, vai refletir lá no seu bairro, na sua cidade. Isso vai refletir dentro da sua igreja. Por isso que eu falo que eu não tenho interesse nenhum de ter membro que só esquenta banco. Porque isso não tem coerência nenhuma. Nenhuma. O crente, aquele que está na videira, tem que dar fruto, muito fruto. E se dá muito fruto, tem que ser podado para poder ainda dar mais fruto ainda. E o problema é que as igrejas estão abarrotadas de pessoas que não entenderam isso. Estão dentro da igreja, mas não entenderam o propósito de vida. E elas não fazem nada, não servem nada no reino. Nesse sentido, a gente precisa pensar e refletir. O que a gente precisa fazer mais para servir a Deus dentro e fora da igreja? Que a gente guarde isso no nosso coração, que Deus nos ajude e nos dê graça para sermos servos bons e fiéis, servos úteis na obra, que usaram aquilo que Deus deu. Então, não se compare com outro. Ah, eu só sei fazer isso. Não. Lembra que a gente falou no início? Quanto que valia um talento? 6.000 denários. 6.000 denários correspondia a quantos dias de trabalho? Não é nem dias, anos. 16 anos e meio. Um talento. Por mais que você não tenha tantas habilidades como muitos têm, Deus não está perguntando se você só tem uma. Ele quis te dar. O que Ele quer é que você use isso. O seu talentos, a sua única habilidade para a glória dEle. Para o reino dEle. Para que o reino de Deus seja beneficiado através da sua vida. Que a gente tem isso na nossa vida, que Deus dê graça para a gente ensinar isso para os nossos filhos, para que eles não caiam em crise, como muitas vezes nós adultos estamos, porque a gente não entendeu o propósito. Que eles cresçam entendendo, eu estou aqui para servir a Deus, mesmo que eu tenha a profissão mais humilde do mundo, eu posso servir a Deus ali e contribuir com o reino. Amém, irmãos? Vamos orar? Se coloque de pé. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor mais uma vez, porque a Tua palavra sempre nos aponta verdades tão preciosas para a nossa vida, de uma maneira tão simples, através de uma história de um homem que tinha os seus funcionários, precisou se ausentar e confiou a eles obrigações, responsabilidades. Pai, a vida é simples, na verdade. Aquilo que muitos estão tendo como dilema e vivendo em crise, porque estão buscando, mas não conseguem achar, está diante deles, que é Cristo. Aquele pelo qual é Senhor, aquele pelo qual nós passamos a existir e fomos criados para servir a Ele e através da sua obra sermos capacitados a então cumprir com o nosso propósito. Ó Deus, que assim seja na nossa vida, que o Senhor possa endireitar os nossos passos para que a gente abandone, deixe de lado tantos propósitos mundanos
E, ó Deus, cumpra com o propósito real, que é servir ao Senhor, ser fiel, que é, ó Deus, usar aquilo que o Senhor está nos dando, nos deu, para o Teu reino, para a Tua glória. Que assim seja aqui nessa igreja, que assim seja, ó Deus, nas nossas vidas fora da igreja também. Usa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.